Bom, gente, na aula passada a gente falou de análises multivariadas paramétricas, ou seja, aquelas análises que se baseavam em dados que tinham uma distribuição aproximadamente normal, homogeneidade das variâncias, ou seja, seguiam aquelas premissas básicas que a gente também viu na análise univariada, né? Hoje a gente vai ver duas análises que são chamadas de análises não paramétricas ou semiparamétricas, que elas têm a facilidade de não serem tão rígidas em relação às premissas, tá? Uma delas, ela é muito utilizada em estudos, principalmente de ecologia, tá? E ela é o chamado Multidimensional Scaling. Na verdade, o nome oficial é Non-Metrical Multidimensional Scaling, ou seja, escalonamento multidimensional não métrico, tá? O não métrico é justamente porque ele não se baseia em distribuições, em dados brutos. Nesse tipo de análise, os dados originais, né, de ocorrências, né, das variáveis, né, das observações e das variáveis, eles são transformados em similaridades entre objetos, e essas similaridades elas são ranqueadas. Então, por exemplo, quando você tem duas observações, vamos lembrar o exemplo da aula passada que a gente também vai trabalhar aqui das folhas, lembra? Então eu tenho dois indivíduos que têm você tem variáveis das folhas, né? Comprimento da sépola, comprimento da pétala, largura da sépola, largura da sépola. Aí você tem a forma da folha, né? E eles tinham similaridades de forma. Então essas similaridades, elas são quantificadas. Nesse tipo de análise, o que é feito? As amostras que são mais similares são ordenadas, as que são menos similares, então você tem uma ordem de similaridades, tá? E aí, essa ordem é ranqueada, ou seja, o dado que você vai usar é quem é mais ou menos similar. Então, o dado bruto, né, o dado de distância, de similaridade, de semelhança, esse dado ele vai desaparecer na análise, tá? Então, elas são análises que são muito úteis, porque não tem premissas, mas por outro lado a interpretação delas tem que ser feita com um certo cuidado, tá? Então, como eu falei, o MDS, que é o que a gente vai ver, ele tinha esse nome oficial NMDS, mas de ser tão utilizado, o pessoal encurtou e ficou o MDS, mas na verdade MDS seria métrico, mas ele é não métrico. Eu vou usar aqui a nomenclatura NMDS, mas quando vocês verem os artigos, vejam com cuidado o material e métodos, os resultados, mas 90% das vezes as pessoas estão fazendo o não métrico, o MDS não métrico é o que a gente vai ver agora, tá? Bom, o pacote para fazer o MDS é o Vegan. O Vegan eu falei na aula passada um pouquinho sobre ele, não sei se vocês lembram. Ele é um pacote muito robusto para todo tipo de análise multivariada, a gente vai usar muito aqui de agora em diante, tá? E ele é um pacote feito principalmente para quem trabalha com dados ecológicos, tá? Então ele é bem utilizado, tem vários pacotes para análise multivariada, mas o Vegan eu recomendo bastante, ele está associado ao livro Numerical Ecology with R, que eu comentei também, e que é um livro escrito para biólogos e para ecólogos, tá? Bom, o comando para a gente fazer o MDS é muito simples, eu vou mostrar aqui. Então, a gente vai usar o mesmo pacote de dados, aquela questão da similaridade das folhas, tá? Esse comando aqui, iris MDS é o nome do objeto que eu criei. O comando se chama meta-MDS, lembra que eu falei que ele é não métrico, mas você vê que até o nome da análise é meta-MDS, tá? Então, meta-MDS aplicado a íris, as colunas 1 a 4. Se vocês lembrarem bem a estrutura do íris, vamos lá, só para lembrar aqui, ó. Era isso aqui, ó. Ou vamos fazer o head, é mais fácil, vai. Fica mais visual. Aqui, ó. Primeira coluna, comprimento da sépola, segunda coluna, largura. Então são 4 medidas de folhas e a última coluna é uma variável categórica que eram as 3 espécies, tá? Então ele vai aplicar os dados às variáveis quantitativas. Notem que as espécies não entraram na análise, tá, gente? Tá? Então voltando de novo, vou dar de novo o comando. Deu o comando,
E esse método, ele é feito por iteração, ou seja, ele vai pegar, aquelas, no caso aqui são as 4 dimensões, que são as 4 medidas, e ele vai tentar botar isso em 2 planos, tá? E isso é feito por um mecanismo de interação, então ele faz várias corridas, né? Então você vê run, 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 cada um é uma corrida. Por exemplo, aqui depois de 20 corridas, ele chegou numa solução, tá? Essa solução é o resultado, digamos, final. E repara que para cada run, ele dá esse valor que a gente chama de estresse. Você vê que esse estresse, ele vai oscilando, oscilando, até que chega um momento que quando ele chega numa solução, ele para, tá? E a gente pode ver isso ou chamando o estresse, lembra, eu tenho o objeto que eu criei quando eu fiz a análise, ó, quando eu fiz o IRIS MDS, ou quando eu fiz o Meta MDS, eu criei um objeto aqui, tá? Então, nesse objeto tem o valor de estresse, o valor de estresse final foi esse aqui, que foi o mais baixo, 0,377, tá? Ou eu posso dar até o objeto todo, e aí ele vai dar meta MDS, quer dizer, que foi a função que eu fiz, de íris, tá? Das 4 colunas, e aí a distância. Ele diz aqui distance Bray. Pelo seguinte, enquanto no PCA e na discriminante, mas principalmente no PCA, a gente trabalhou só com correlação ou covariância, no MDS você pode trabalhar com outros tipos de distância ou de similaridade. Então tem muitos índices de similaridades em ecologia, Jacquard, Bray-Curtis. Então o default do MDS é justamente o Bray-Curtis, tá? Só que assim, esse índice ele é muito bom, por exemplo, quando você está comparando comunidades, porque ele, por exemplo, as duplas ausências, por exemplo, um local tem 0 de uma espécie, outro local tem 0 da mesma espécie. Então, ele não vai juntar os locais pela ausência da espécie, tá? Então, o Bray-Curtis tem essa característica. Mas aqui no caso, como a gente não está trabalhando com espécie, a gente está trabalhando com medidas e todos têm todas as medidas, a melhor opção seria a distância euclidiana. Então eu posso aplicar o mesmo comando, só que eu vou dizer aqui que a distância, em vez de Bray, que é o default, a distância vai ser euclidiana, tá? Então eu boto aqui Euclidean. E aí ele vai rodar a mesma análise. Opa. Tá? Mas é que tá aqui, ó, com distância euclidiana. E repara até que ele terminou, ó, com um estresse até melhor, ó, 0,00025. O que é esse estresse, né? O estresse é o grau de deformação. Você tinha as similaridades originais. Quando você bota isso num plano, né, que você juntou em 2 eixos, só no caso aqui em 2 dimensões, o eixo 1 e o eixo 2, quando você bota isso no plano, ele vai ter uma nova distância. E aí quanto essa distância está distorcida da distância original. Quanto maior o estresse, maior é a distorção, menos interpretável é aquela análise. No caso aqui, um estresse de 0,02 é muito bom. São considerados bons estresses menores do que 0,1, tá? Aqui a gente chegou em 0,02, tá? Então, 0,1... 0,8, 0 está ótimo, 0,02 está muito bom. Agora, quando o estresse começa a subir, é sinal que a distorção é tão grande que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação daquilo. Bom, mas a ideia da MDS é plotar, é visualizar isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu tenho o objeto íris, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro que eu vou pegar os pontos. O que são esses pontos? São as coordenadas, tá? As coordenadas das observações nesses 2 eixos que eu tirei dessa planificação que eu fiz, tá? Repare que eu peguei 1 a 150, que são 150 casos, e vírgula, e aqui nada. Por quê? Porque são várias colunas. No caso, são 2 colunas, tá? Se eu quiser saber isso, é só ver o que é o íris, ó, MDS, cifrão, points, ele vai mostrar aqui para mim, ó. É uma lista que tem que tem 150 dados e que tem o primeiro componente e o segundo componente. Estou pedindo 150, tá? 150 dados das 2 colunas, por isso que eu deixei em branco. Eu poderia colocar aqui coluna 1 e 2, mas era redundante, tá? Então deixa em branco, ele pega as 2 colunas, tá? Muito bem, aí eu criei essas coordenadas. Por que eu criei essas coordenadas? Porque agora eu vou plotar isso com isso e vou visualizar. É claro que eu não vou plotar, eu posso plotar preto e branco, mas vamos fazer aquela lembra que a gente viu na aula passada, um plotzinho mais bonitinho, né? Então aqui, ó, eu plotei essas coordenadas dos pontos, tá?
da seguinte cor, colorindo as espécies. Tá vendo aqui? Lembra esse comando eu dei na aula passada, ó. Has numeric iris species. Aí eu quero que seja da cor vermelho, azul e verde. E aí ele vai seguir aquela coluna lá no íris que tem as espécies. E a primeira espécie ele vai dar vermelho, a segunda ele vai dar azul. Por isso que eu dei 3 cores, porque eu sei que são 3 espécies, tá? Dei o título, que aqui eu chamei de NMDS, lá em cima, e botei a legenda do lado direito embaixo com o nome das 3 espécies, na ordem que elas aparecem, a cor e o tipo de caractere, tá? Então, quando eu dou o Enter aqui, esse é o plot bonitinho. Vocês verem que está muito parecido com o PCA que a gente fez, tá? Então, o MDS, o primeiro eixo, o segundo eixo e as 3 espécies aqui com a legenda aqui, tá? Então, esse foi o resultado do meu NMDS, tá? Note uma coisa interessante. Isso aqui é só o plot. A análise, ela só foi aplicada às 4 primeiras colunas. As espécies não participaram da análise. Lembra que na análise discriminante que a gente viu na aula passada, as espécies faziam parte da análise. Aqui não, tá? Aqui elas são plotadas depois, só para a gente visualizar, ou seja, essa configuração gráfica, ela foi baseada nas medidas tomadas das folhas das espécies, tá? Das folhas, gente, desculpa, das flores, né? Pétala e sépala é flor. Acho que eu tô falando folha já faz algumas aulas já. Das flores das espécies do gênero Iris, tá? Então, essa configuração, ela é fruto das diferenças individuais ou das similaridades individuais. As espécies não entraram na análise, elas só foram plotadas depois. Eu posso também plotar, porque digamos aqui, eu usei 4 variáveis, né? Mas eu posso falar, poxa, mas qual será que é a variável que explica melhor, né? O que será que distingue essas espécies? Digamos que lá, quando eu fiz o meu PCA, eu vi mais ou menos que o comprimento da pétala dessas flores era diferente nas espécies, tá? E aí o que eu fiz? Eu vou fazer o mesmo plot, tá? Mesmo plot. Só que aqui eu vou botar diferenças que tem no plot de cima, mostrar 2 coisas. Primeiro, esse daqui, ó. Sex é o tamanho do caractere. Se vocês olharem aqui na figura, todas as bolinhas têm o mesmo tamanho, tá? É o default dela, tamanho 1. Aqui eu quero que o tamanho seja a 3ª coluna do íris. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu voltar aqui, só vou voltar o íris para vocês lembrarem lá, ó. Head, íris. Primeira, segunda, terceira. Olha, isso aqui é um valor, né? 1,4, 1,4, 1,3. Então, assim, a bolinha vai ser maior ou menor conforme for o tamanho, tá? Da pétala. Olha que interessante. Então, se eu der aquele comando aqui, ó. Era esse? Não, pulei aqui. Não, desculpa. É o comando... Daqui não. É esse daqui. Se eu der esse comando aqui, ó. Aqui, ó. Se eu der esse comando aqui, ele vai fazer com que as bolinhas sejam proporcionais a essa variável aqui. Outra coisa, lembra que eu comentei no começo que o MDS, ele trabalha com um ranking? Então, assim, as maiores similaridades as similaridades são ordenadas e elas recebem um ranqueamento. 1, 2, 3, 4. Elas perdem o número original, o valor da similaridade, tá? Então, por isso, quando você plota, aquela distância que vai aparecer, aqueles eixos que apareceram aqui na figura, que vocês estão vendo aqui, eles não têm significado, tá? Por quê? Porque isso daqui foi feito baseado no ranking, não nos valores de similaridade. Então, é recomendável que quando você faz um MDS, você não coloca valores aqui. Então, esse comando que eu estou dando aqui, ó. O eixo de X, não. O eixo de Y, não. Quando eu ploto, ó. Aqui, que bonitinho. Primeiro, sumiu aqueles valores, porque eu pedi para sumir. E as bolinhas aqui, ó, são proporcionais ao tamanho, onde é que tá aqui, ó, sex, a 3ª coluna do íris, que é o tamanho da pétala. Então, o que a gente pode notar aqui, por exemplo, é que para íris setosa, as pétalas são curtas.
para versicolor virgínica, as pétalas são maiores. E até você nota que aqui, ó, tem um tamanho aqui é muito maior. Ou seja, tem um gradiente aqui, ó, que vai daqui para cá de aumento do tamanho. Mas lembrando, isso foi plotado depois, tá? Embora o comprimento aqui tenha sido embutido na análise. Eu poderia também ter plotado as pétalas, usando a mesma configuração, eu podia plotar outras coisas em cima, só para eu acompanhar, tá? Outra coisa interessante aqui, só para aprender um pouco mais sobre os gráficos, aqui eu sempre boto bottom right, mas às vezes aqui não aconteceu, ele pode começar a sobrepor aqui. Então, quando você vai fazer um plot desses, para você não ficar se preocupando, né, que eu vou botar caixa, ploto, fica em cima, tem um outro comandozinho, que é esse daqui, é o mesmo comando que está lá em cima, tudo eu vou fazer igual, tá? A única coisa que vai mudar nesse comando é essa função aqui. Quando eu botei legenda, em vez de bottom right aqui, ó, eu botei locator, entre parênteses, 1. Esse locator 1, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer localizar, quer dizer, localize com o mouse, é isso que ele está dizendo. Então, quando eu der o enter aqui, ó, o que vai acontecer, ó. Aqui, ó. Repara que minha flechinha do mouse, ó, tem a flechinha do mouse, vocês estão vendo? Quando eu entro na figura, vira um mais. Esse mais, onde eu clicar, ele vai botar a legenda. Então, se eu quiser botar a legenda aqui, ó, onde eu clicar, ela aparece, tá? Então, é um comandozinho muito singelo, mas que tem uma importância grande quando você está fazendo plots novos que você não sabe como é que vai ficar depois, tá? Note que o MDS tem uma saída bem gráfica, tá? Como eu falei, você pode plotar, então é muito comum o pessoal, por exemplo, estar fazendo algumas análises, e aí, principalmente ecologia, e aí ele tem, por exemplo, eu tenho um gradiente de distância de uma fonte de poluição, então eu posso botar, por exemplo, a distância do gradiente como o tamanho dos caracteres. Ou eu posso botar caracteres diferentes, eu posso botar triângulos aqui, isso o plot faz qualquer coisa, mas é comum no MDS o pessoal fazer assim, esse daqui é área de tratamento, área controle, tá? Na análise eu joguei tudo junto, mas eu quero colorir, fazer diferente. Então aqui vai ser triângulos, aqui vai ser quadrados, aqui vai ser cheio, aqui vai ser vazado. E aí você faz da forma que quiser. Então, o pessoal tem usado MDS, isso poderia ser feito no PCA também, mas no MDS é muito comum essas figurinhas com tamanhos diferentes, com bolinhas. Agora, o MDS, gente, como eu falei, ele não preserva aquela similaridade. Então, se você tem dois indivíduos que têm uma similaridade alta, vamos dar um exemplo aqui. Esses dois indivíduos têm uma similaridade maior entre eles do que esse com esse daqui. Se você fosse medir essa distância aqui e essa aqui, digamos que aqui deu 3 vezes essa distância, tá? No MDS, eu não posso dizer que a similaridade deles é 3 vezes maior que a similaridade desse com esse. Por quê? Porque isso daqui não é a similaridade bruta, isso daqui é o ranking. Então tem a primeira, a segunda, a terceira, então essa aqui deve ser uma das maiores similaridades, e essa deve ser a similaridade número 5, e assim por diante. Então essas distâncias, elas não representam, elas não podem ser utilizadas, por isso que a gente não usa a tal da escala. Agora, é comum quando o pessoal faz MDS querer fazer um teste. Um teste por quê? Porque isso é visual. Aqui está meio óbvio que isso daqui é bem diferente disso. Na análise discriminante a gente viu aquela questão da matriz de classificação. Mas a análise discriminante tem embutida nela um teste. Repara bem, aqui, se eu for aqui na minha planilha, isso aqui eu tenho uma variável que são as espécies que não participou da análise e as 4 variáveis quantitativas aqui. Numa nova, o que você faz? Você testa uma variável quantitativa dependente e uma variável categórica ou 2, né? Mas aqui no caso seria uma independente, tá? Então eu poderia, por exemplo, testar as diferenças do tamanho das pétalas usando uma nova. Agora, quando eu estou fazendo uma análise como essa, em que eu juntei tudo, por isso que ela é multivariada, o teste, ele se chama MANOVA, Multivariated Analysis of Variance, né? Então, ele é uma análise de variância multivariada, que tem muitas premissas, então raramente dá para utilizar. Em morfometria você até consegue, porque são muitas medidas, todas medidas na mesma escala, em geral elas têm distribuição normal. Mas em ecologia, por exemplo, que você está trabalhando com comunidades, né? Ecologia de comunidades, que você tem observações, as observações são pontos de observações, você tem composição de espécies, aí tem uma espécie que é muito abundante, outra espécie é rara, um monte de zeros. Nunca você consegue uma distribuição normal.
Raramente você consegue uma homogeneidade das variâncias, então você não tem como testar isso. Mas tem um método que faz uma coisa mista entre uma análise paramétrica e não paramétrica, que é chamada PERMANOVA. Originalmente era uma análise multivariada por permutação. São esses métodos de embaralhamento que ganharam muita popularidade depois que os computadores pessoais se tornaram mais rápidos, tá? Então tem todo um ramo aí da estatística baseada nisso, chamado modelos nulos, permutação, aleatorização, tá? E essa análise ela é mista, porque ela é semelhante a uma análise de variância, só que ela é feita em cima das similaridades, e como não dá para fazer um teste, porque não tem distribuição normal, ele é feito por embaralhamento. Então ele pega as similaridades entre grupos, tá? E compara com a similaridade intragrupos, tá? Embaralhando, tá? Em comunidades, digamos que a gente tivesse uma comunidade de altitude e uma comunidade de baixio. Aí eu tenho composição de espécie. Então eu pego um ponto amostral aqui e um ponto lá em cima. Então a similaridade entre locais e a similaridade intralocais. Então ele compara interno e externo. É bem parecido o raciocínio com a análise de variância, tá? Só que ela não tem distribuição normal. Então ela faz por embaralhamento, por permutação. Por isso que eu falei que é uma análise mista, tá? Existe um pacote feito para isso, que é chamada PERMANOVA, tá? A PERMANOVA, inclusive, o nome mudou, porque a sigla ficou igual, mas ela pode ser a nova por permutação, porque o M, que era de multivariada, ficou como de permutação. Por quê? Porque depois o pessoal começou a perceber que dava para usar ela também para dados univariados, mas o grande chance dela é a aplicabilidade para dados multivariados, tá? E aí como é que se faz a tal da PERMANOVA? Então existe um pacote, agora ele foi embutido num programa pago, que chama PERMANOVA, mas no Vegan tem uma função, alguém fez uma função, e a função bem simplesinha se chama ADONIS. A função ADONIS, ela é essa daqui. Ela tem a mesma nomenclatura aqui, ó. Na verdade, a gente vai usar o ADONIS 2, que é uma atualização, tá? Ela tem a mesma nomenclatura do modelo linear, até porque a ideia é a mesma. Enquanto que no modelo linear eu tinha uma variável categórica, que é a nova, né? Tem uma variável categórica que na coluna e uma variável dependente contínua. Aqui no ADONIS eu vou ter uma categórica e várias dependentes, tá? Então as colunas aqui à esquerda, as 4 colunas de variáveis quantitativas e à direita a variável categórica, tá? O default do ADONIS é usar a mesma distância que o MDS, que é o Bray-Curtis. Como aqui eu falei, como é um dado de medidas, Bray-Curtis não é uma boa medida. O ideal é distância euclidiana, tá? Então a gente pode colocar aqui, só que aqui tem que botar method igual e entre aspas Euclidean, tá? Outro default dele, que eu não coloquei aqui, é o número de permutações. O default dele é 999, então ele vai fazer 999 embaralhando. Por que 999? Porque 1 é o seu dado e ele tem mais 999. Então vai dar 1 em 1000, para dar um intervalo, uma probabilidade entre 1 em 1000. Você pode fazer 10.000, por exemplo, tá? Mas vamos fazer ali. Aí você faz o ADONIS e ele te joga aqui como resultado exatamente uma tabela muito parecida com a análise de variância, tá? Então eu tenho aqui, ó, teste de permutação para ADONIS, free, quer dizer, ele permutou, embaralhou tudo dos dois grupos, entre grupos, desculpa, 999 permutações, aqui a fórmula, tá? Com distância euclidiana, e aqui, olha, ele está dizendo que é altamente significativa a diferença. Que diferença é essa? É essa daqui, a diferença geral na fórmula, ou seja, das 3 variáveis conjuntamente, tá? Em ecologia, em dados de comunidade, em geral, a distância não é boa, então você não colocaria esse método, você poderia deixar em branco, porque o default do ADONIS é distância de Bray-Curtis, como no MDS, tá? Eu acho que de PERMANOVA era isso, e a gente agora pode, por enquanto, terminar com análises multivariadas de ordenação, e vamos falar agora um pouquinho sobre análise de classificação. As análises ditas de classificação são análises multivariadas que diferem da ordenação porque elas formam grupos, tá? Então, 2 objetos, por exemplo,
quando eles são agrupados, eles vão formar uma unidade. E essa unidade vai ser comparada com outras unidades. Na ordenação, não. Cada objeto tem sua própria individualidade, tá? Tem dois tipos básicos de análise de classificação. As análises hierárquicas e as não hierárquicas. Na análise hierárquica, uma vez um objeto entra num grupo, ele vai ser sempre daquele grupo. Por mais que você agrupe outras coisas, aquele grupo é preservado, tá? Dentro de uma hierarquia. Nas análises não hierárquicas, à medida que você muda o número de grupos, um objeto, por exemplo, ele pode ser ora ser parte de um grupo, ora ser parte do outro, com outras características. Eu vou falar muito pouco de análise de classificação, principalmente porque esse curso ele tem um viés mais para zoologia e ecologia. Então, na ecologia, elas se usavam antigamente muito, mas hoje em dia elas são muito pouco utilizadas, porque os processos ecológicos não são dicotômicos, e a natureza da análise de classificação é uma natureza dicotômica, né? Então, dois objetos se juntam formando um grupo, tá? Então, visto do lado contrário, você tem uma coisa que se divide em dois, que se divide em dois, que se divide em dois. A evolução é dicotômica, por isso que em filogenia a gente usa, mas em termos de ecologia a gente usa muito pouco, quer dizer, se utilizava antes como uma aproximação, mas a ordenação é muito mais robusta do que a classificação, tá? Mas nós vamos falar de alguns métodos um pouco superficialmente, mas só para vocês saberem que é possível. Então, como eu falei na parte multivariada, o vegan vai ser o pacote que a gente vai usar, e a gente vai usar também alguns outros pacotes só por uma questão gráfica, tá? Então vamos usar os mesmos dados, tá? Então vamos começar com as medidas do íris. Então na classificação a gente vai classificar os objetos, que no caso são os indivíduos, né? As flores do gênero íris, tá? A gente vai classificar eles baseados só naquelas medidas, tá? Então aqui eu criei uma variável chamada íris medidas, tá? Em vez de fazer 1 a 4, aqui eu fiz de um jeito diferente, só para vocês verem outra forma de fazer. Eu peguei o íris, colchetes, e aí eu disse menos 5 colchetes, ou seja, eu quero todas as linhas de íris, menos todas as linhas de íris, e todas as colunas menos a coluna 5. Outra forma, como eu fiz agora há pouco, seria fazer um objeto íris com 1 a 4. É a mesma coisa, tá? Então, íris, colchetes, menos 5... significa, lembra como é que era o íris, né? Significa a mesma coisa que íris, 1 a 4, tá? Então aqui eu só estou chamando todas menos a coluna 5. Muito bem. E eu criei um outro objeto chamado espécies, que é o íris 5. Então essa coluna é como se tivesse separado essas duas colunas, tá? Esses dois grupos, as 4 colunas aqui, no íris medidas e a coluna de espécies ali, a gente vai ver por quê. Antes da gente fazer o dendrograma, a gente tem que calcular uma distância, ou seja, a gente vai pegar e agrupar isso por distância, que nem a gente fez quando a gente rodou a Permanov e o MDS, a gente usou a distância de Bray-Curtis. Aqui a gente também vai fazer isso, só que a gente tem que dar o comando distância antes, que eu vou chamar aqui de íris, né? Distância de íris. Então o comando distância, ele vai pegar as medidas de íris e vai fazer a similaridade delas. Aí o método pode ser Bray-Curtis, pode ser distância euclidiana, pode ser Jacquard, tem várias medidas. Aqui eu vou tentar fazer a distância de Manhattan, que é um dos métodos muito utilizados em ecologia, só para fazer uma forma diferente, mas eu poderia usar a euclidiana que nem a gente usou lá em cima, tá? Aí eu criei esse objeto, esse objeto que é uma matriz de similaridade, tá? Entre os objetos. Aí, utilizando essa matriz de similaridade, eu vou fazer o famoso cluster. Aqui eu estou usando o pacote básico, aqui ó, H-cluster, que é H de hierarchical cluster, que é o chamado dendrograma que vocês vão ver agora. Então, eu usei esse objeto que era a matriz de similaridade e criei um objeto cluster, tá? E com esse objeto cluster é que eu vou plotar aqui. Então eu vou dar o plot cluster.íris, que é o objeto que eu criei, tá? Então você repara que são vários passinhos aqui. Quando eu dou o Enter, eu tenho aqui um dendrograma, tá?
E aí vocês veem aqui os objetos agrupados pela similaridade, ali, usando a distância de Manhattan, tá? Então a gente vê mais ou menos que tem 3 grandes grupos aqui, ó, 1, 2, 3. Esse é o problema da análise de cluster, né? Dependendo do nível, aqui, por exemplo, se eu cortar aqui tem 3 grupos, se eu cortar aqui só tem 2, esse e esse. Se eu cortar aqui embaixo pode só ter 4 e assim por diante. Como tá difícil de ver aqui ó, os numerozinhos, a gente não sabe quem é quem, a gente pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais colorida, mais didática, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, eu vou criar um objeto, eu vou pegar esse objeto cluster e vou criar um objeto chamado dendro. Has dendrograma. Então existe um objeto, uma classe de objetos que são os dendrogramas, que nem a gente tinha matriz, a gente tinha data frame, a gente tinha lista, eu posso fazer. Então eu peguei o cluster iris aqui, né, e transformei ele num objeto dendrograma para poder usar num outro pacote. O pacote que eu vou usar é esse aqui, ó, dextend, tá? Tem vários pacotes para fazer dendrogramas coloridos, bonitinhos, mas eu peguei esse daqui, dextend, tá? Aí eu já tinha instalado aqui no meu computador, eu só chamei ele aqui, e aí eu vou pegar, eu criei o objeto dendro, né, que eu falei, e aí eu vou começar a fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou transformar as espécies, lembra que eu tinha as espécies lá, é a variável espécies, em números, ou seja, em vez de nome vai ser número, espécie 1, a cetosa vai ser 1, a virgínica 2, a versicolor 3, tá? E aí eu vou ordenar elas, usando também o comando de ordenação, que é esse aqui. O que é esse comando de ordenação aqui? Eu vou ordenar o dendrograma, tá? Eu vou pegar as espécies e vou ordenar elas no dendrograma. Depois disso, eu vou colorir, ó. Ixi, cadê o species order aqui? Faltou aqui. Ah, é que eu não dei o comando, desculpa. Eu só mostrei, mas não dei. Cadê? Ui. Desculpa, gente, eu não dei o comando. Aqui, ó, species order. Aí agora eu vou dar cores para as espécies ordenadas, tá? E agora eu vou plotar. Ou seja, eu ordenei elas, pedi para dar cores diferentes, 1, 2, 3, e aí aqui estão as cores. Então, a gente nota, por exemplo, que aqueles 3 grupos refletem mais ou menos as 3 espécies, mas esse grupo aqui, ó, mistura aqui, ó, tá vendo? Vermelhinho com verdinho. O resultado, no caso aqui, é virgínica e cetosa. Então, repara que mistura um pouco aqui, coisa que a gente não viu lá na ordenação, tá? Mas usando a distância de Manhattan e usando análise de agrupamento, ocorre essa mistura entre essas duas aqui, tá? E não entre a virgínica e a cetosa, e a virgínica e a cetosa, virgínica, cetosa, virgínica e então ela mistura a cetosa com a virgínica, e não a virgínica com a versicolor, como a gente tinha visto lá no plot anterior, tá? Então aqui mostrando como é que é uma saída de um dendrograma, tá? Você pode virar o dendrograma, você pode usar... Um dos problemas do dendrograma, gente, da análise de cluster, é que você tem muita opção. Falo que a análise de cluster é que nem restaurante aquilo, né? Você tem tanta opção que no final você não sabe muito bem o que fazer. Você acaba misturando feijoada com sushi, dá aquela confusão. Então você tem diferentes métodos de agrupamento e você tem diferentes métodos de distância, né? Então você tem os vários tipos de distância. Então quando você combina outros dois, você tem uma profusão de possíveis resultados, tá? Então acaba... Às vezes você, quando tem muita opção, você acaba se perdendo um pouco e não sabe muito bem. Mas tem certos casos que a análise de cluster ela é necessária, tá? Outra análise que a gente vai ver bem rapidamente também é o K-means. O que é o K-means? O K-means é um método não hierárquico. Ele tem uma lógica bem interessante, tá? E ele vai procurar grupos que maximizem as diferenças entre grupos e minimizam intragrupos, tá?
O comando para o caminhos é esse, que é o plot mais simples, é esse Cascade KM. O que esse Cascade KM tem? Isso aqui está dentro do Vegan, tá? Eu vou pegar as medidas e eu vou agrupar elas, tá? E aqui eu vou fazer esse cascata, porque eu não decidi a priori, porque uma das coisas do caminho é você decide a priori quantos grupos você quer separar. No cluster, não. Ele foi agrupando e depois você viu quantos grupos formava. No caminho você fala, não, eu quero saber qual a configuração melhor se eu quiser separar em 2 grupos. Eu quero saber qual a configuração se eu quiser separar em 3 grupos, em 4 grupos. O Cascade KM, o que ele faz? Ele faz 2 configurações. Ele faz um range de configurações. Então eu vou fazer configuração de 2 a 5 grupos. No caso, sim, a gente espera que 3 seja razoável, porque são 3 espécies, mas pode ser que não. Pode ser que dentro de uma espécie tenha uma variação e ele separe dentro de uma espécie em mais grupos. Então, para me certificar, eu partir de 2 até 5. E aqui o número de iterações, porque ele é um método também iterativo de cálculo, tá? Aí quando a gente faz o caminhos, ele ao mesmo tempo que ele plota o caminhos, a gente vai ver o plot dele aqui, colorido, bonitinho. Ele também dá um critério, tá? Tem 2 critérios. O mais comum, o default dele é esse critério de Kalinske aqui, tá? O que esse critério vai dizer? Qual a configuração mais informativa? No caso, ele justamente apontou que a configuração mais informativa e a única significativa, por isso que ela está aqui cheinha, é a de 3, que é justamente 3 espécies. E aqui ele tem as configurações. Então eu tenho configuração em 2. Os primeiros 50 casos são de um grupo, 50 não, 50 e poucos casos aqui, ó. E os outros são de outro grupo. Então aqui provavelmente é cetosa e aqui são as outras 2, virgínica e versicola. 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Com 3, que é a melhor configuração, ele tem, olha, que os 50 casos em amarelo, ou seja, os 50 primeiros casos são a mesma espécie. Esse caso aqui é vermelho, esses são verde, esse é vermelho, esses são verde, esse é vermelho. Ou seja, a maior parte dos indivíduos de versicolor aqui, que seria o verde, esse daqui tem mais a ver com a outra espécie aqui. E aqui, desse daqui tem mais a ver com essa espécie aqui. Ou seja, lembra que a gente viu na ordenação que havia uma sobreposição entre versicola e virgínica, né? Então a gente está vendo essa sobreposição aqui representada no caminho. Quando a gente aumenta o número de grupos, vai mudando. Então notem, por exemplo, que aqui, ó, aquela história que eu falei, por que ele não é hierárquico? Aqui, o número todos os indivíduos aqui, até os 50, aqui os 50 tá aqui, é um pouquinho mais, deve ser 52 talvez, 50 e poucos indivíduos são do mesmo grupo. Quando eu mudo a configuração, esse indivíduo mudou de grupo, ou seja, ele não está amarrado àquele grupo. Dependendo do número de grupos que você determinar, um indivíduo pode migrar de um grupo para outro, tá? Por exemplo, esses indivíduos aqui, ó, que eram vermelhos aqui, faziam parte desse grupo, aqui eles já estão agrupados com outro, aqui eles já formam um grupo próprio, tá? De alguns indivíduos, tá? Então, o caminhos, ele não era muito utilizado há uns anos atrás, de um tempo para cá o pessoal começou a usar muito, até em substituição ao cluster, por essa vantagem de muitas vezes você tem uma hipótese a priori de grupos. Então, você a priori já diz quantos grupos você espera, e aí ele vai ver qual a configuração que melhor demonstra esse número de grupos, tá? Eu falei muito pouco de classificação, a gente pode até depois fazer uma aula, eu já falei de propostas de outras aulas só sobre classificação, mas eu não falei muito exatamente porque eu acho que em termos do enfoque desse curso, que é muito mais zoologia e ecologia, principalmente zoologia, não são análises menos utilizadas. Quando eu falei de cluster aqui, gente, eu não falei de reconstrução filogenética, aí são outros métodos que, obviamente, em zoologia são muito utilizados, tá? Esse é o cluster básico, que a gente praticamente ninguém usa mais em zoologia, em filogenia, tá? Em algum outro método que usa alguma coisa, mas por isso que eu falei bem pouquinho, tá? Ordenação, sim, ordenação tem uma aplicação muito grande em zoologia, tem uma aplicação muito grande em morfometria, e a ecologia tem uma aplicação muito grande, principalmente em ecologias de comunidade, tá bom? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar nesse curso, e a gente vai fechando por aqui, e obrigado pela atenção de vocês, e
aceito depois comentários, críticas, sugestões para a gente ir aprimorando numa próxima edição, tá? Muito obrigado.